Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com um de nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Golpe fascista era para beneficiar minoria que explora os trabalhadores. Matéria de Luiz Falcão, do Comitê Central do PCR e diretor da redação do jornal A Verdade, para a edição número 287. Por 21 anos, período que foi de 1964 a 1985, o Brasil viveu debaixo do terrorismo da extrema-direita. Nesse período, nenhum cidadão ou cidadã tinha direito de votar para presidente da República, governador ou prefeito. Os partidos políticos foram proibidos, interventores foram nomeados para os sindicatos e lideranças estudantis foram presas e torturadas. O alto comando das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica decidia qual general seria o presidente da República. Artistas eram presos, torturados e exilados. A polícia invadia teatros e residências. Livros e músicas eram censuradas. Até padres e bispos que defendiam os direitos do povo eram perseguidos e assassinados, como foi o caso do padre Henrique em 1969, na cidade do Recife. Em 1985, após diversas manifestações, greves operárias e passeatas, o governo militar foi derrubado. Porém, os responsáveis pelos crimes da ditadura militar ficaram impunes e continuaram conspirando nos quartéis. Pois bem, o jornal A Verdade denunciou repetidas vezes que o ex-capitão Jair Bolsonaro, os partidos do Centrão e os generais planejavam um golpe militar para implantar uma ditadura no país. De fato, no computador encontrado pela Polícia Federal na casa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, estava o vídeo de uma reunião realizada no Palácio do Planalto 3 meses antes das eleições presidenciais. A cronologia do plano fascista. No dia 5 de julho de 2022, Bolsonaro convoca os ministros do governo para uma reunião no Palácio do Planalto e afirma que teria informações seguras de que perderia as eleições e que Lula seria eleito. As palavras do ex-capitão na reunião foram: alguém tem dúvida que vai acontecer no dia 2 de outubro? Qual o recorte que vai estar às 10 da noite na televisão? Alguém tem dúvida disso? A gente vai entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal. Ninguém quer virar mesa, ninguém quer dar um golpe, ninguém quer botar tropa na rua, fechar isso, fechar aquilo. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Vamos esperar o quê? Em seguida, falou o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, e da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. É hora de virar a mesa, e tem que ser antes das eleições, senão vai ser tarde demais. O general afirmou também que estava infiltrando agentes nas campanhas eleitorais e partidos políticos. Dados obtidos nos computadores da ABIN comprovaram que um total de 30 mil pessoas, entre elas parlamentares, lideranças populares, governadores e ministros do Supremo, foram espionados. As informações eram coletadas por meio do software First Mile e os dados armazenados em Israel, país governado pelo ditador Benjamin Netanyahu. Na reunião, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, também manifestou apoio a Bolsonaro e declarou que estava se reunindo com os comandantes militares para debater o que deve ser feito em relação às eleições. De acordo com o relatório da Polícia Federal, os golpistas criaram 6 núcleos com o objetivo de empregar a violência para abolir o Estado Democrático de Direito. E segue, 18 de julho de 2022. Bolsonaro reúne embaixadores de 40 países no Palácio do Planalto, ataca as eleições e pede apoio internacional ao golpe. Em 24 de julho de 2022, o general Braga Neto, escolhido como candidato a vice-presidente, participa da reunião com empresários na sede da Firjan, no Rio de Janeiro, e declara: não tem eleição no Brasil se os votos não forem auditados. 7 de setembro daquele mesmo ano, os fascistas esperavam que nesse dia milhões de pessoas iriam às ruas exigir intervenção militar. Mas o descontentamento do povo com o governo do ex-capitão já era enorme. Mais de 700 mil pessoas tinham morrido porque Bolsonaro
o general Pazuello não compraram a vacina contra a Covid-19. Não bastasse, 30 milhões de brasileiros passavam fome e 13 milhões de trabalhadores estavam desempregados. Somente uma meia dúzia de bilionários, banqueiros e grandes proprietários de terras e de gado estavam satisfeitos com o governo. Não conseguiram, portanto, realizar o golpe antes das eleições. Os fascistas, entretanto, prosseguiram com seu plano, fazendo ataques às eleições e divulgando mentiras, chamadas fake news, sobre as urnas eletrônicas. Um hacker chamado Walter Delgatti foi contratado a peso de ouro por membros do Partido Liberal, partido de Valdemar da Costa Neto e de Bolsonaro, para invadir os computadores do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral. Esse mesmo hacker teve inúmeras reuniões com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. A derrota dos golpistas nas eleições. Realizado no dia 2 de outubro, o primeiro turno das eleições presidenciais de 2022 terminou com a vitória de Lula, candidato do PT, com uma diferença de 6 milhões de votos. No segundo turno, nova derrota de Bolsonaro, apesar de várias ações executadas para evitar a vitória da oposição. Uma delas foi a operação chefiada pelo diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, que ordenou a realização de várias blitz nas estradas de vários estados do Nordeste para impedir que os eleitores votassem. Pelo crime, Vasquez encontra-se preso desde agosto do ano passado. As barracas nos quartéis. Desesperados, os derrotados organizaram bloqueios de rodovias, tocaram fogo em pneus e atravessaram caminhões nas estradas com o objetivo de criar um ambiente de caos e justificar a intervenção do exército. No dia 15 de novembro de 2022, os fascistas mudaram de tática. Montaram barracas e se postaram em frente aos quartéis do exército. Os comandantes das Forças Armadas divulgaram nota pública, saudando as manifestações antidemocráticas. Em dezembro de 2022, o Brasil já havia eleito o novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o TSE marcara a diplomação para o dia 12 de dezembro. Os fascistas começaram então a elaborar um decreto para anular as eleições, prender o presidente do TSE e implantar a ditadura. Em 7 de dezembro de 2022, Bolsonaro apresenta aos militares o decreto golpista para anular as eleições. Participaram da reunião o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, o comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, e o comandante da Marinha, Almir Garnier. 2 dias depois, o ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, enviou a seguinte mensagem ao comandante do Exército, general Freire Gomes. E hoje, o que é que ele, Bolsonaro, fez hoje de manhã? Ele enxugou o decreto, né? Aqueles considerados que o senhor viu, e enxugou o decreto. Fez um decreto muito mais resumido, né? 9 de dezembro de 2022. 21 dias antes da posse do presidente eleito, com o decreto nas mãos, Bolsonaro se reuniu no Palácio do Planalto com o general Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, o COTER. O general Estevam Teófilo foi escolhido para comandar as operações militares, inclusive as prisões que estavam definidas. Essa reunião foi relatada pelo tenente-coronel Mauro Cid ao coronel Romão. Ele, o general Teófilo, quer fazer, desde que o PR, o presidente da República, assine. 8 de janeiro de 2023 e a fuga para os Estados Unidos. Para evitar ser responsabilizado pelos atentados do dia 8 de janeiro, Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos e levou com ele joias pertencentes ao país. No dia 27 de dezembro, o ex-capitão enviou R$800 mil para uma conta que tinha aberto nos Estados Unidos. Como mostra o relatório da Polícia Federal, alguns investigados se evadiram do país, Bolsonaro e família, retirando praticamente seus recursos aplicados em instituições financeiras nacionais, transferindo-os para os Estados Unidos para se resguardarem de eventual persecução penal instaurada para apurar os ilícitos. A invasão ao Palácio do Planalto, ao Congresso e ao STF em 8 de janeiro também era parte do plano golpista. O major das Forças Especiais do Exército, Rafael Martins de Oliveira, negociou com o coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens do ex-capitão, o pagamento para custear a ida de militares para Brasília. Mauro Cid pergunta: R$100 mil é o suficiente? O major Rafael diz que sim. No dia 15 de dezembro, nova mensagem do major para Coronel Cid, perguntando para onde os manifestantes deveriam ir ao chegar a Brasília e se as FFAA vão garantir a permanência lá.
o coronel e ajudante de ordens de Bolsonaro responde: CN, Congresso e STF, vão. No dia 22 de fevereiro de 2024, o ex-capitão compareceu à sede da Polícia Federal, em Brasília, para prestar depoimento. O idealizador e maior beneficiário do golpe não respondeu a nenhuma das perguntas. Na certa, lembrou de suas palavras no ato de 7 de setembro. Acabou, porra! Também ficaram mudos na Polícia Federal os generais Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, além do almirante Almir Garnier. No dia 25 de fevereiro, em ato na Avenida Paulista, financiado pela Igreja e pelo governo de São Paulo, o ex-capitão confessou: O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? As Forças Armadas não podem calar o povo. Há muitos analistas, entretanto, que insistem que o fator decisivo para barrar o golpe foi o governo dos Estados Unidos. Para eles, as gigantescas manifestações pedindo o impeachment de Bolsonaro, os atos e as passeatas da juventude contra o fascismo, as greves realizadas pelos trabalhadores e trabalhadoras tiveram pouca importância. O que foi definitivo, como afirmou o Instituto Conhecimento Liberta, foi o secretário de Defesa dos Estados Unidos, o general Lloyd Austin III, ter afirmado na 15ª Conferência de Ministros da Defesa das Américas, realizada no dia 27 de julho de 2022 em Brasília, que as Forças Armadas dos países da América devem estar sob firme controle civil. Não, esses senhores não desconhecem que, após a conferência, o ministro de Defesa do Brasil e os comandantes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica continuaram com os preparativos para o golpe de Estado. Eles só não querem reconhecer a força e a luta do povo brasileiro, pois assim podem continuar dizendo que a Revolução do Brasil não é possível. Mas, ao subestimarem o papel do povo, exaltam os responsáveis pelas sanguinárias ditaduras militares da América Latina, o governo dos Estados Unidos. Eis a verdade. Apesar de as Forças Armadas terem armas, tanques, aviões de combate, drones, navios, sofisticados meios de espionagem, mais de 900 mil homens armados, centenas de instalações militares, elas não podem acorrentar o povo brasileiro, como afirmou em 25 de março de 2021, um ano e 4 meses antes da reunião golpista de 7 de julho, o manifesto do PCR. Após 36 anos do fim arbitrário, os fascistas, com novos rostos e nomes, tramam novamente implantar um regime militar no Brasil. De fato, o ex-capitão Jair Bolsonaro, eleito presidente da República contra a vontade de 89 milhões de eleitores e após se beneficiar do encarceramento do candidato que liderava as pesquisas, quer restabelecer o terrorismo fascista no Brasil. Seu plano autoritário é apoiado por uma rede de empresários corruptos e uma dúzia de generais que desfrutam de poupudos salários públicos e das mordomias de cargos de ministros e de presidentes estatais. Pasmem, esse tirano quer que o exército, que ele considera sua propriedade privada, promova um golpe militar e implante um regime fascista. Acha que suas milícias e uma dúzia de generais podem mais do que um povo unido, do que milhões de trabalhadores e trabalhadoras, decididos a construírem uma pátria soberana, independente e livre. Lê do engano. Serão outra vez derrotados. Manifesto do PCR, março de 2021. Com os golpistas desmoralizados, o alto comando das Forças Armadas passou a afirmar que os militares que participaram da tentativa de golpe são de baixa patente e que agiram por conta própria. Com todo respeito, essa instituição é realmente uma zona. O Brasil gasta por ano 126 bilhões de reais para manter as Forças Armadas, e cada oficial age como quiser. Não há um só general para dar ordem aos coronéis e o alto comando, apesar do pomposo nome, não consegue explicar os deveres constitucionais aos oficiais. Só faltam dizer que estudam as obras de Bakunin na Escola Militar dos Agulhas Negras e na Escola Superior de Guerra. O envolvimento de vários membros da cúpula das Forças
Forças Armadas na tentativa de golpe de Estado é fato tão incontestável que o atual comandante do Exército, general Tomás Paiva, declarou à imprensa: quem fez vai ser responsabilizado. Mas é preciso separar indivíduos da instituição. Matéria publicada no G1 em fevereiro de 2024. Ah, sim, é preciso separar os indivíduos da instituição. Mas por que não pensaram isso quando declararam apoio irrestrito a Bolsonaro e o levaram para fazer campanha nos quartéis? Quando indicaram mais de 6 mil oficiais para participar do governo, 10 ministérios, a presidência da Petrobras e dos Correios. Vejamos o que escreveu o cientista político Roberto Amaral. Os militares brasileiros, a quem a nação deve outros serviços, jamais se notabilizaram pela defesa da democracia. Na República, golpearam insistentemente desde as ditaduras militares de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto até hoje. Vide o golpe de 1937, arquitetado por Goés Monteiro e operado por Eurico Dutra. O golpe de 1954, operado pelas três forças e que teve no general Juarez Távora seu comandante. A tentativa de golpe contra as eleições de 1955, que teve entre os seus líderes o general Conrobé Pereira da Costa e o brigadeiro Eduardo Gomes. A intentona de 1961, encabeçada pelos 3 ministros militares e o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Cordeiro de Farias. O golpe de 1964, que nos relegou mais de 20 anos de ditadura. Texto de Roberto Amaral, Os Militares e a Tentação Autoritária, publicado na Carta Capital e republicado pelo Jornal Verdade na edição 238. O fascismo e a burguesia. Apesar dos fatos, alguns partidos de esquerda seguem dizendo que é possível a democracia dentro do regime capitalista. Desconhecem que o princípio da burguesia não é a democracia, mas o lucro, e que para os capitalistas o melhor tipo de governo é aquele que garante o aumento das suas riquezas e a maior exploração da classe dos trabalhadores. Só que há uma pedra no caminho da classe exploradora. Com efeito, a classe operária passou a lutar de forma mais decidida pela elevação dos salários, menor jornada de trabalho e contra as reformas neoliberais. A grande burguesia quer deter a todo custo esse avanço e manter o poder em suas mãos. Daí a defesa frequente de um Estado militarizado. Em síntese, a burguesia sabe que o fascismo fortalece o poder do capital sobre os trabalhadores. Por essa razão, a derrota do fascismo tem muito mais relação com as lutas dos trabalhadores do que a ilusão de que a burguesia nacional e as forças armadas têm compromisso com o Estado democrático de direito, a luta antifascista e a luta pelo socialismo. Graças ao apoio de igrejas controladas por pastores corruptos e as mentiras de que quem paga o dízimo fica rico, o fascismo passou a ter influência sobre várias parcelas da população. Eis uma outra mentira espalhada pelo pastor Silas Malafaia, que os comunistas teriam matado milhões de cristãos ao redor do mundo. Mas quem na realidade matou milhões ao redor do mundo? Os nazistas, os fascistas, os seguidores de Hitler e de Mussolini, financiados pelos monopólios capitalistas e os que promovem as atuais guerras. No entanto, os pastores que adoram o dinheiro escondem os crimes do fascismo para atacar os revolucionários. É preciso desmascará-los, mas essa tarefa só pode ser cumprida se explicarmos aos trabalhadores e trabalhadoras o que é a exploração capitalista e por que há ricos e pobres em nosso país. Esclarecer que nessa sociedade em que vivemos, somente um pequeno grupo de pessoas, a classe rica, é dona das indústrias, da terra, dos bancos e aumenta suas riquezas explorando os operários com baixos salários, com altos preços dos alimentos e com juros que são cobrados nos cartões de crédito. De fato, enquanto mais de 70 milhões de brasileiros vivem em segurança alimentar e 21 milhões passam fome, 25 bilionários têm uma fortuna de 10,7 trilhões de reais. Portanto, não será possível acabar com a pobreza e o desemprego do país sem acabar com essa injustiça. Desse modo, a nossa agitação política deve buscar explicar o que é o socialismo e mostrar a relação direta entre o fascismo e o capitalismo. Se conseguirmos expor de maneira clara e profunda essas ideias, as ideias do socialismo e o mal que representa o atual regime, até mesmo os que são religiosos e estão vinculados a alguma igreja, nos darão razão, pois Jesus Cristo foi um dos primeiros a afirmar que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
Você ouviu uma matéria do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. Você também pode apoiar o A Verdade e os movimentos que constroem o nosso jornal através do nosso Apoia-se. É apoia.se/movesociais. Ambos os links estarão na descrição do episódio. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.